Uma excelente tarde para você, meu amigo concurseiro. Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos do curso de 1000 questões de Direito Constitucional. Hoje o nosso tema é Administração Pública, os artigos 37 ao 41, estudo de jurisprudência, súmulas acerca da administração pública. E é um tema muito recorrente nas provas, por isso nós teremos a aula de número 10 e a aula 11 resolvendo questões sobre administração pública. Nessa aula número 10, como vocês já conhecem, vocês que já adquiriram o nosso curso, são 50 questões que serão resolvidas, ok? Esse primeiro e segundo bloco, questões 451 a 460, gratuita para você no meu canal do YouTube. Gostou? Passe no site e adquira o restante das questões, tudo bem? Vamos então iniciar respondendo a questão 451, que foi cobrada em 2018 pela banca STJ. Então, olha só, nas contratações temporárias autorizadas pela Constituição Federal, não é obrigatória a aprovação em concurso público. Bom, a Constituição Federal, ela traz como regra o concurso público. Mas será que é possível, em determinadas situações, como citou a própria questão, as chamadas contratações temporárias, a não obrigatoriedade de aprovação em concurso público? Sim, essa questão 451, ela está correta, porque ela está compatível com o artigo número 37 da Constituição, inciso número 9. Peguem a Constituição de vocês, vamos abrir no artigo número 37, inciso número 9, e esse inciso número 9 prevê o seguinte: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, o que é importante frisarmos aqui é a necessidade temporária de excepcional interesse público. Bom, se a Constituição abre essa possibilidade para não obrigatoriedade de aprovação em concurso, o que vai substituir, então, para as contratações temporárias? Nós teremos os que nós chamamos de processo seletivo simplificado. Então, o processo seletivo simplificado para essas contratações temporárias, ela é permitida, né? Substituindo, portanto, o concurso público. Tudo certo? Então, 451 está correta. Essa questão caiu no concurso recente do STJ. Vamos agora para a questão 452. Assinale a opção que apresenta o princípio que propõe que os agentes públicos devem desempenhar suas funções buscando resultados positivos e atendendo a sociedade com presteza e rendimento funcional, tendo sido incorporado, por último, à Constituição Federal. Bom, o último princípio incorporado na Constituição Federal, através da Emenda Constitucional número 19 de 98, foi o princípio da eficiência. Então, nós migramos de uma administração que era considerada burocrática, visando agora uma administração chamada de gerencial. E como a própria questão diz, os agentes públicos desempenham suas funções buscando resultados positivos e atendendo a sociedade com presteza e rendimento funcional. Ok? Então, na questão 452, marquem como gabarito a letra E, princípio da eficiência. O artigo número 37, quando ele enumera para a gente os princípios, esse princípio da eficiência ele está logo no caput desse artigo número 37, dizendo o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, de impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, este foi o último princípio a ser inserido, ok? 453. O princípio da moralidade impede a nomeação de parentes até o terceiro grau para concursos para cargos públicos,
No entanto, o STF entende que essa vedação não se aplica aos cargos políticos, como secretário de Estado ou ministros, por exemplo. Uma súmula vinculante que sempre está sendo cobrada nos concursos é a súmula vinculante, e quando eu falo súmula vinculante é do STF, obviamente, número 13. Olha só o que diz essa súmula. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, então vamos colocar aqui, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, estados, Distrito Federal e municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Então, pessoal, olha só. Em nenhum momento, nessa súmula vinculante número 13, menciona-se a aplicação aos cargos políticos. Em nenhum momento. Mas o Supremo Tribunal Federal ele já se manifestou a respeito disso, dizendo que, mesmo não mencionando, é importante que seja analisado o caso concreto. Portanto, caso a caso precisa ser analisado. Então, é muito errado afirmar que o STF entende de cara que não se aplica aos cargos políticos. Por isso que o gabarito considerado para essa questão é incorreto. Ok? 454. Indivíduo titular de emprego público de médico junto à administração estadual prestou um concurso para emprego público de médico junto à administração municipal. Então, ele prestou concurso para médico. Não, na verdade, ele já é titular, né? Ele é titular de emprego público para médico na administração estadual e ele é titular, na verdade, ele prestará um concurso para emprego público de médico junto à administração municipal. Então, ele prestou esse concurso. Posteriormente, o mesmo indivíduo foi eleito vereador. Considerando essa situação, à luz da Constituição Federal, esse médico... Bom, sobre a acumulação que é lícita de cargos públicos, nós encontraremos no artigo 37, inciso 16. Então, vamos já anotar esse artigo. 37, inciso 16, ele informa para a gente que a regra é a vedação de acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. Então, quais são os casos possíveis de acumulação? 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, nada impede que, por se tratar de administrações diferentes, ele não poderia acumular, caso fosse aprovado nesse concurso para emprego público de médico na administração municipal. Então, olha só, ele pode acumular esses 2 cargos? Pode. Ele pode acumular e ainda ele pode exercer, será, com cargo eletivo? Sim ou não? Para respondermos esta questão, aí já temos que passar para o artigo número 38. O artigo número 38, ele diz lá no inciso número 2 o seguinte: ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 2. Investido do mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Aí olha o inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Então, olha só, a possibilidade dele acumular os cargos na administração de médico com o vereador,
Veja, ele ainda pode exercer juntamente com o cargo eletivo se houver compatibilidade de horários. Então, se houver compatibilidade de horários, poderá exercer os dois cargos de médico, né, na administração estadual ou municipal com o vereador, conforme prevê também o artigo número 38. Então, o gabarito da questão 454 será a letra E, tá bom? 455. Os reajustes de vencimentos de servidores municipais podem ser vinculados a índices federais de correção monetária? Não. E para isso nós temos várias disposições normativas. A primeira delas é a súmula vinculante número 42, que justamente proíbe essa vinculação a índices federais. Outra súmula é a súmula do STF 681, que também veda esta vinculação. E na Constituição temos um dispositivo. É o artigo número 37 e o inciso é o 13. Vamos fazer a leitura? Olha, artigo 37, inciso 13, diz que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Então, também a própria Constituição dispõe acerca dessa matéria. Questão 455, incorreta. 456, Consulplan 2017. Edinaldo, servidor público estável, titular de cargo de provimento efetivo, teve séria discussão com o seu superior. Na ocasião, foi informado pelo Departamento de Recursos Humanos que, nos termos de uma resolução interna, caso lhe fossem atribuídos 3 conceitos baixos de modo consecutivo em suas avaliações de desempenho, seria determinada a sua imediata exoneração. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a resolução interna que dispusesse de maneira indicada estaria, letra A, errada, pois a perda do cargo, na hipótese descrita, precisa estar prevista em lei complementar. A hipótese prevista nessa lei, nessa questão 456, cobrada no TRF da 2ª Região, é uma hipótese de avaliação de desempenho. Vamos lá para o artigo 41, pessoal. Artigo 41 dispõe o seguinte. Parágrafo 1º. Então, anote aí. Artigo 41, parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo, inciso 1, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2, mediante processo administrativo, assegurando a esse servidor ampla defesa. E 3, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Então, quais são as hipóteses de perda de cargo? Processo administrativo disciplinar, a avaliação de desempenho e também em virtude de sentença transitada em julgado. Falta ainda também excesso de gastos, que está lá no artigo 169 da nossa Constituição. Então, vamos à letra A. É correto afirmar que a resolução interna que dispusesse da maneira indicada estaria, letra A, errada, pois a perda do cargo, na hipótese descrita, precisa estar prevista em lei complementar? Muito bem. Letra A está correta, porque está de acordo com o artigo 41, parágrafo 1º, e o inciso é justamente o 3, que exige a lei complementar. 2, certa, desde que sejam assegurados o contraditório e ampla defesa? Não. Fere esse artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3. Letra C, errada, já que o servidor público estável somente pode perder o cargo em processo administrativo? Não. O parágrafo 1º que eu li para vocês traz aí 3 hipóteses e ainda tem uma 4ª hipótese. Letra D, certa, pois compete à administração pública zelar pelo princípio da eficiência, exonerando os servidores. Falso. Gabarito 456, letra A. 457. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Muito bem, até aqui está ok, compatível com o artigo 41, perdão. Artigo 41, caput. Segundo,
Os empregados públicos não fazem jus à referida estabilidade, exceto aqueles admitidos em período anterior ao advento da Emenda Constitucional 19 de 98, razão pela qual prescinde de motivação, ou seja, não depende de motivação, a dispensa dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, que prestam serviços públicos e que ingressaram após a referida emenda. Cuidado, pessoal. Para respondermos esta questão, a gente tem que lembrar o seguinte, olha só. Os empregados públicos realmente eles não fazem jus à estabilidade, mas o Supremo Tribunal Federal já se manifestou dizendo o seguinte, que é importante sim que haja uma motivação na dispensa de empregados, seja de empresas públicas e sociedades de economia mista. Por isso, quando fala que prescinde da motivação, está incorreto, porque na verdade é exigida esta motivação, ok? Então, por isso que a questão 457 está incorreta. 458, FCC, TRT da 11ª região. Vamos lá? Sérgio é servidor público da administração direta e candidatar-se-á nas próximas eleições municipais para o cargo de prefeito. Investido no mandato de prefeito, Sérgio. Bom, será que ele pode continuar exercendo o cargo de servidor público da administração? Vamos ao artigo 38. O artigo 38 é extremamente claro, já falamos sobre ele. Ele fala que ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Olha o inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Aí vem o inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, o seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Então, olha, é possível, então, acumular? Sim. Então, é possível. Ele será afastado do cargo? Sim, será afastado do cargo. Então, olha, ele será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, e o seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Aqui é o artigo número 38, o incisos número 2 e 4 da Constituição. A letra A diz que ele será afastado, facultado a optar pela remuneração, mas que o tempo de serviço será contado inclusive para promoção por merecimento. Não. Letra B diz que ele perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, havendo compatibilidade de horários, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, não poderá perceber sua remuneração. Falso. Letra C, não será afastado do cargo. Falso. Letra E, será afastado, sendo-lhe vedado optar pela remuneração. Não, ele pode optar pela remuneração. Questão 458, portanto, gabarito letra D. 459, essa foi cobrada pela banca CESP TRF da 1ª região 2017. A redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de implementação de normas de saúde, higiene e segurança é direito dos trabalhadores em geral, sejam eles urbanos ou rurais, sendo aplicável também aos servidores ocupantes de cargos públicos. Claro que sim. Então, a redução dos riscos inerentes ao trabalho com a implementação de normas de saúde, higiene e segurança, é direito também dos servidores ocupantes de cargos públicos. Isso está no artigo número 7º, inciso 22. Vamos fazer a leitura lá do 7º. Inciso 22. Olha só. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, certo? Quando a gente observa isso, nós temos que nos dirigir também ao artigo 39, parágrafo 3º. Olha só o parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público ao disposto no artigo 7º, mas cita uma série de direitos, inclusive o 22. Então, o 22 também, conforme prevê
o 39, parágrafo 3º, é aplicável também aos servidores ocupantes de cargos públicos, ok? Certa questão 459. 460, ano 2017, FCC TRE São Paulo. O ato de nomeação de irmão de ocupante de cargo de direção em Secretaria de Estado para cargo em comissão de assessoramento do governador é possível ou não? Não é possível porque também fere a súmula vinculante número 13 do STF. Nós temos aqui, veja, nomeou o irmão do ocupante de cargo de direção da Secretaria do Estado, portanto, invadindo aí até o 3º grau, que prevê a súmula vinculante, mas ele vai ocupar um cargo de assessoramento do governador. Nós temos uma vinculação, uma vedação, nós chamamos de nepotismo transverso, não é? Pegou ali um ocupante do cargo de direção da secretaria, mas para tentar afastar a súmula vinculante, jogou lá para o governador, assessoramento do governador. Mesmo assim, fere a súmula vinculante. Bom, aí pergunta a questão 460, já sabemos que viola a Constituição, então não pode ser a letra A. O que pode ser objeto? Será que é objeto de mandado de segurança perante o STF? Reclamação perante o STF? ADI perante o STF ou ação popular perante o STF? Veja que esse ato está ferindo a matéria de uma súmula. Quando fere uma súmula, nós temos a previsão, o objeto de uma reclamação perante o STF. Artigo 103A e o parágrafo é o 3º. Vamos a ele? Olha só, artigo 103A. O STF poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula. Beleza, aí vai o parágrafo 3º. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao STF, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada. Desta forma, o gabarito para a questão 460, letra C. E assim a gente fecha o bloco 1 e 2. Se você gostou, passa no site eleitoralcombruno.com.br e adquira já o curso de 1000 questões de Constitucional. Um grande abraço para vocês.